Irmãos, nós hoje vamos para o sétimo tema da nossa série de exposições na Carta aos Colossenses. E eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia no capítulo de número 3. E nós vamos ler a partir do versículo 18 até o capítulo 4, versículo 1. Colossenses, capítulo 3. Versículo 18, diz assim a palavra de Deus: Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes um Senhor no céu. Vamos orar? Pai, nós estamos diante da Tua palavra, pedimos a Tua graça e a Tua direção sobre a nossa vida. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos ensine a respeito da Tua vontade. Nós estamos engajados nessa série de exposições, porque nós cremos que a Sua palavra tem instruções para todas as áreas da nossa vida. E nessa noite, como em todos os outros domingos, aos quais nós nos submetemos à autoridade da Sua palavra, nós pedimos ao Senhor que fale ao nosso coração, nos ensine, nos instrua, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse é um tema um tanto quanto sensível. Falar sobre família tem sido um grande desafio. Todos nós vivemos em família, todos nós encontramos dificuldades na nossa convivência familiar, todos nós sabemos da importância que tem a nossa família, sabemos que é nesse ambiente de família que nós crescemos, que nós amadurecemos, que nós revelamos quem realmente nós somos, porque a nossa vida social ela tende a esconder das pessoas quem realmente somos. Eu não conheço você como as pessoas que convivem com você na sua casa, debaixo do mesmo teto. Eu não sei como é a sua vida no dia a dia, você não sabe como é a minha vida. Eu acredito que as pessoas que mais me conhecem aqui no dia a dia, minha esposa e a minha filha, porque estão todos os dias ali, debaixo do mesmo teto, convivendo, sabem o meu comportamento, as coisas que eu faço, as coisas que eu falo. Por isso, a convivência em família é sempre um grande desafio. Tendo dito isso, nós também precisamos lembrar que há um grande ataque contra a família. Existem hoje mecanismos que estão sendo utilizados com um objetivo muito claro de desconstruir os valores que nós temos como valores tradicionais, como valores de família, segundo o padrão das Escrituras. Nós sabemos que vivemos um país ocidental e a nossa influência, o nosso fundamento de construção familiar vem da herança judaico-cristã. Então, valores como o casamento, como o patriarcado, como a instrução de filhos, como propriedade privada, como transmitir essa propriedade, transmitir a profissão, os valores das suas crenças, estão embasados nesses valores que vêm exatamente do contexto hebraico. E como Igreja do Senhor, nós nos pautamos pelas Escrituras. Então, o que é que nós temos como valor para a nossa vida e para dar um norte à nossa família? São os valores bíblicos. E esses valores têm sido atacados com frequência. Nós estamos vivendo uma sociedade que rapidamente tem imergido no pensamento progressista, e o pensamento progressista, como o próprio nome diz, a questão ideológica, quer progredir as pessoas desse contexto conhecido como retrógrado, como engessado, como passado,
para um novo perfil de comportamento, uma nova configuração de família. E aí dentro entra as questões como ideologia de gênero, relações homoafetivas, enfim, tantas outras coisas como mais de um casamento, relações promíscuas e o que a gente tem visto. Então, falar sobre família tem sido um grande desafio. Mas a igreja não está fora de correr os mesmos riscos que tantos outros correm. A igreja também passa por problemas. E o que é que nós vamos então ver nessa noite, nesse trecho que nós lemos? Nós vamos falar sobre um assunto de família. Nós vamos ter uma conversa sobre família. Eu gostaria de ser franco com você, com base naquilo que Paulo disse. E eu gostaria que você olhasse para as Escrituras e analisasse a sua vida e respondesse ao seu próprio coração. E eu quero começar falando aqui sobre uma pesquisa feita pela revista Crescer. Olha que interessante. Nós estamos vivendo uma sociedade que exige, de forma majoritária, que as mulheres estejam presentes no mercado de trabalho. A gente sabe que o custo de vida é muito alto e é também uma opção e um direito das mulheres que querem fazê-lo. Elas têm o direito de trabalhar fora. Mas eu achei interessante que a revista Crescer, fazendo a sua pesquisa, mostrou que 43% das mães que trabalham fora, elas acham que poderiam ser melhores. É óbvio, elas têm o seu tempo dedicado à empresa, dedicado ao trabalho e acabam tendo que terceirizar a educação dos seus filhos. E 63% parariam de trabalhar se pudessem abrir mão do emprego. Então não é porque as mulheres simplesmente não querem cuidar dos filhos, é porque realmente há uma necessidade de que boa parte delas trabalhem fora para inclusive ajudar no sustento da casa. Então, esse papel da mulher dentro do contexto familiar é muito importante. Quem foi educado, quem cresceu num ambiente familiar com a presença constante da mãe, sabe a relevância que isso tem para a sua formação, para a sua identidade, para o seu caráter. A presença da mãe é fundamental. A mãe transfere valores como proteção, como carinho, a afetividade nos relacionamentos. Quem que nunca ouviu o pai dizer assim, quando é a mãe que chama, vocês vêm tudo para almoçar. Se a mãe não estiver em casa, ninguém vem visitar o pai. Eu não sei aqui se alguém perdeu a sua mãe. Se você tem só pai, você já deve ter ouvido isso. O meu pai é viúvo e ele sempre reclama. Ele fala assim, quando a sua mãe era viva, todo mundo vinha, queria ficar junto para almoçar, para conversar. Agora, com relação ao pai, parece que não tem aquela proximidade. Isso é natural. A mãe tem essa capacidade de acolher, de aproximar os filhos. Então, o papel da mulher é fundamental. Mas o grande desafio não é necessariamente esse. O desafio tem sido em manter o matrimônio. Olha só essa pesquisa, ou melhor, os dados do Registro Civil de 2021, fornecido pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, registrou 386 mil pedidos de divórcio, um recorde da série histórica desde 1984. Desde 1984 não havia registrado tanto divórcio ou tantos pedidos de divórcio nos cartórios como foi no ano de 2021. Muito bem. O que é que nós vamos então, irmãos, aprender com esse texto? Nós vamos aprender que a fé em Jesus, ela não muda apenas os indivíduos. O que Paulo vem falando, até o meio do capítulo 3, é sobre a postura que nós devemos ter como cristãos. Ele falou sobre revestir-se como eleitos de Deus. Foi a mensagem da semana passada, sobre esses valores do reino, sobre humildade, longanimidade, bondade, sobre tratar as pessoas com respeito, com amor, exercitar o perdão. Mas a palavra de Deus, ou a fé em Jesus Cristo, não transforma somente os indivíduos. Deve transformar o ambiente em que ele está inserido, e aqui, num primeiro momento, a família. Então, a fé em Jesus transforma a família e, é lógico, a sociedade como um todo. Mas eu digo a família porque o lar foi a primeira instituição criada por Deus. Isso está em Gênesis capítulo 2, do 18 ao 25. Então, a vontade de Deus está na instituição dos lares, das famílias, assim como nós conhecemos através das Escrituras.
No entanto, irmãos, a situação dos lares no mundo ou na sociedade como um todo mostra que há uma grande desintegração, há um afastamento desse ideal de Deus. Nós vamos ver em 2 Timóteo 3, do 1 ao 5, que isso é uma clara evidência do fim dos tempos. Então vamos ver como é que Paulo vai tratar essa questão. Paulo dirige-se aos membros da família e ele ressalta os valores que contribuem para um lar feliz e temente a Deus. O objetivo do apóstolo Paulo é mostrar que cada membro da família tem uma especificidade no seu exercício dentro daquela família. O homem, a mulher, os filhos, cada um deve exercer o seu papel. A omissão no exercício desse papel compromete a família como um todo. Se uma dessas partes deixar de fazer aquilo que deve ser feito, abrir mão das suas responsabilidades, existe um dano que alcança toda a família. E o apóstolo Paulo, ele vai orientar aqui, começando com maridos e esposas. E a palavra de base é amor e submissão. Está no versículo 18 e versículo 19. Ele vai falar sobre o papel dos maridos e o papel das esposas. Vejam, o Evangelho mudou radicalmente a ideia familiar do mundo daquela época. Principalmente o papel da mulher. O Evangelho surge num contexto em que as mulheres são oprimidas, são subjugadas, não têm relevância na sociedade, não têm voz, não têm vez. E o Evangelho surge transformando, dando liberdade a essa mulher, inclusive colocando-a em essência. Eu não gosto muito de usar essa palavra, mas eu vou explicar ontologicamente. Na essência do ser humano, somos todos iguais. Deus nos fez. A palavra de Deus diz, fez Deus homem e mulher. Somos absolutamente iguais. Agora, tirando a questão da essência, existe a especificidade, existe o papel que é desempenhado por cada um de nós. Aí sim existe uma diferença. Algumas pessoas não consideram muito textos como esse, escrito pelo apóstolo Paulo, e são insistentes em dizer que Paulo está apenas refletindo a cultura da sua época. E não, o que nós vamos ver aqui é o que Paulo está dizendo a respeito do Evangelho. Muito bem, então vamos lá, irmãos. Verso 18, olha só o que diz. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Esse versículo causa arrepio em algumas mulheres e dá um ar sarcástico a alguns homens. Alguns homens pensam assim, bom, minha mulher tem que ser submissa aos meus caprichos, às minhas vontades. E algumas mulheres ficam assustadas com essa expressão e logo reagem. Que isso? Submissão? Eu? Me submeter à vontade do meu marido? Jamais. E aqui eu gostaria de dizer aos irmãos que nós não podemos confundir submissão com subjugação. Há uma diferença, porque a ideia de submissão está contida num contexto de hierarquia, e subjugação está contida num contexto de machismo. Não é a ideia de simplesmente obedecer sem questionar a diretriz. Vamos fazer isso porque ele diz que tem que ser feito. Não, mulheres não podem se submeter a caprichos de homens descontrolados, imorais e que não temem a Deus e simplesmente querem usá-las para o seu bel prazer. O que o apóstolo Paulo vai falar aqui está dentro de um contexto de construção familiar. Paulo não vai admitir em nenhum momento que a mulher seja subjugada ou a ideia de escravizada. Por isso que no capítulo 3, versículo 11, ele já refletiu isso, mostrando que Cristo é tudo em todos. E ali no contexto ele fala de questões raciais e ele fala de questões de gênero mesmo, como masculino e feminino.
Ele está dizendo que Cristo é tudo em todos. E ele está vendo a família aqui como um lugar onde vai refletir essa espiritualidade. Então, o que é que Paulo está fazendo? Paulo está utilizando uma linguagem do contexto militar. Paulo está utilizando uma expressão de submissão que significa se organizar em hierarquia. Veja, num contexto militar, existe a função de cada um dos combatentes, mas isso não significa que eles estão escravizados debaixo de uma ordem. Existe um contexto todo cujo objetivo é que aquela equipe vença aquela batalha. Então, o que Paulo está fazendo é orientando, ou melhor, reorientando homens e mulheres num contexto onde eles não conheciam o Evangelho e agora Cristo em todos está orientando-os a ter uma vida saudável, uma vida equilibrada. Por que isso é importante, irmãos? Porque se nós não vivêssemos em hierarquia, estaríamos em uma sociedade que já teria entrado em pleno caos. Os irmãos sabem disso. Quanto mais liberdade existe, quanto menos lei, quanto menos ordem, a tendência de seguir o fluxo do próprio coração, a sociedade vai entrando em conflito. Trata-se de um respeito, então, mútuo, debaixo de um senhorio. E aqui o homem vai ter um papel que é submeter-se a Cristo, e no exercício dessa missão dada por Cristo, a mulher vai se submeter ao marido. E esse é o ponto principal. Por isso que vai pesar muito mais sobre os homens o que Paulo vai dizer do que sobre as mulheres. Porque elas precisam estar debaixo de uma autoridade e Paulo vai trazer à memória dos irmãos aqui que a liderança de um lar, e a liderança no contexto espiritual, compete ao homem. Eu sei que nós estamos vivendo uma sociedade de empoderamento feminino, mas a palavra bíblica não é empoderamento, a palavra bíblica é virtude. A mulher cristã não é empoderada. Eu vejo até igrejas fazendo conferências de empoderamento. Essa linguagem vem do contexto do movimento feminista. As mulheres cristãs são virtuosas. Elas não precisam de empoderamento. Elas precisam da virtude de Deus nelas. Elas precisam ser cheias da graça e da direção de Deus. Qual é a principal expressão bíblica que mostra a liderança espiritual do homem? Quando eles pecaram. Quando Deus vai ao jardim do Éden, a quem ele chama? Adão e Eva? Não. Ele chama a Eva? Não. Ele chama por Adão. Porque Deus havia dado uma lei, Deus havia dado uma ordem a Adão. Então, Adão tem aqui esse papel como representante espiritual. Então, não é a cultura da época, não é uma atitude machista de Paulo. O que Paulo está fazendo é, o homem tem o exercício de liderança espiritual dentro do contexto do seu lar. Qual é então o chamado da mulher? O chamado da mulher é ensinar o seu marido e os seus filhos, isso mesmo, ensinar o seu marido e os seus filhos a viverem em submissão ao Senhor. A mulher tem grande responsabilidade na construção de um lar equilibrado. A mulher pacífica, a mulher submissa à vontade de Deus, a mulher que entende o seu papel e que não se exaspera e que não fica o tempo todo arrumando confusão, não uma mulher desequilibrada, não uma mulher desorientada, antes uma mulher dócil, uma mulher que conhece a vontade de Deus e uma mulher que se submete acima de tudo à vontade de Jesus. E nós não podemos confundir docilidade com fraqueza. Pessoas agressivas podem ser fracas de personalidade, de desempenho, e pessoas amáveis e dóceis com grande potencial de fazer coisas que transformam a sociedade. Eu sei que a gente está acostumado a sempre olhar para as pessoas agressivas como se elas fossem mais competentes. Os homens agem assim. O homem, quando não tem razão, o que ele faz? Ele tenta falar mais alto. Ele tenta gritar dentro de casa. Ele tenta sufocar os filhos, a esposa, amigos de trabalho. Não é assim? Essa é a diferença de um líder, de um chefe. Cala a boca, quem manda sou eu. Esse não é exercício de autoridade, isso é exercício de fraqueza. Pessoas fracas agem dessa forma. Pessoas fortes
faz com que os outros a compreendam pelo exemplo e não por aquilo que gritam e ficam dizendo o tempo todo. Isso também acontece com relação às mulheres. Então, na mente de Paulo, as mulheres devem exercer esse papel de submissão. Por quê? Porque às vezes a mulher pode se perder. Às vezes a mulher pode começar a tomar posicionamentos que desconstroem a família. Olha que interessante o que diz Provérbio 25, 24. Melhor é morar no quintal do que dentro de casa com uma mulher briguenta. Olha agora Provérbios 27, 15 e 16. O gotejar contínuo no dia de grande chuva e a mulher briguenta são semelhantes. Contê-la seria conter o vento, seria pegar o óleo na mão. Então as mulheres têm um papel de equilíbrio dentro de casa. Você, mulher, para fazer valer os seus direitos, para fazer valer e preservar a sua família, você não precisa brigar o tempo todo. Não precisa brigar no banco, não precisa brigar no supermercado, não precisa brigar na sua família, você não precisa brigar com os vizinhos, não precisa ficar o tempo todo brigando, porque esse posicionamento de mulheres briguentas, elas acabam afetando o relacionamento e o equilíbrio dentro de casa. Então a ideia da submissão tem a ver com estar debaixo daquilo que Deus quer para a família. Ela entende que Cristo, como general, deu instruções ao seu líder, que é o seu marido, e ela está submissa a essa vontade do Senhor. Ok, e os homens? O que os homens têm que fazer? Verso 19, maridos, amai vossa esposa. A nossa responsabilidade, homens casados, é amar a nossa esposa. A nossa responsabilidade é amar a mulher com quem nós nos casamos e juramos fidelidade. É comum homens reclamarem de suas esposas, de olharem para outros relacionamentos e às vezes pensar assim, a mulher do fulano é mais bonita. Se a mulher do fulano é mais bonita do que a sua, isso é um problema seu. Você não casou com a mulher do fulano. E a Bíblia diz que você não pode cobiçar a mulher do fulano. Você tem que amar a sua mulher. Ah, mas porque a mulher de um conhecido meu é mais inteligente do que a minha? Isso é um problema seu. A mulher com quem você se casou é essa que está do seu lado. E é a ela que você deve jurar amor. É a ela que você deve fidelidade. O apóstolo Paulo em nenhum momento vai abrir espaço para os nossos caprichos masculinos. Para que homens achem que está cansado, não vale mais a pena, que o casamento já desgastou, porque minha esposa era bonita quando eu casei, vieram os filhos, ela mudou, está diferente. Hoje, assistindo o filme do James Bond, eu falei para a Patrícia, já deu, né? Todo o filme com esses homens velhos, com mulheres novas, como se fosse a coisa mais linda do mundo. Por que não coloca uma mulher com a idade compatível? O camarada tem 60 anos, a mulher tem 20, passando uma imagem para a sociedade de que esse é o padrão de felicidade, que é o homem que quando conquista tudo na vida, ele casa com a idade compatível, ele casa com a jovem, e aí ele trabalha, os dois juntos constroem um império. Aí o homem olha para a esposa, que trabalhou a vida toda do lado dele, que construiu tudo com ele, e ele diz assim, agora eu vou trocar essa de 40 por uma de 20. Quantos homens fazem isso? Deixa a família, compra uma moto, e vai fazer parte daquelas tribos de motoqueiro, e vai curtir a vida. O apóstolo Paulo diz, não, vocês têm que amar a esposa de vocês. E amar aqui no contexto é de que independente do que aconteça, ela pode não ter a mesma beleza, ela pode não ter a mesma saúde que ela tinha há 20, 30 anos atrás, mas você está ordenado por Deus. E não confunda amor com sentimento de paixão. Não confunda amor com erotismo. Na nossa sociedade é muito comum isso. Amor é desejo sexual. Amor é o comprometimento, é um vínculo de uma aliança que você estabeleceu. É por isso que a expressão que ele vai utilizar aqui
Se ele usou para a mulher submissão de um contexto militar, a palavra amor aqui é de um contexto sacrificial. É o amor que se doa, é o ágape, é o amor que se sacrifica. Não é o amor interesseiro. Sabe aqueles homens que dizem assim, não, se você não fizer isso, então, não sei, acho que o nosso casamento vai acabar. É inadmissível que na boca de cristãos exista a palavra, eu acho que eu vou largar de você. Porque a aliança que você fez foi com o seu cônjuge e com Deus. E ninguém diz para Deus, eu estou achando que eu vou pular do barco. Eu acho que eu vou desistir disso. Independente dos problemas que existam, eles devem ser enfrentados. E eles devem estar em uma determinada análise para que você encontre uma solução dos problemas. E a solução dos seus problemas não é a dissolução do seu casamento. Homens têm a tendência a viver no egoísmo, por isso que o apóstolo Paulo diz, amem vossas esposas. O homem geralmente corre atrás da sua própria agenda. Quantos? Corre atrás de amigos para jogar futebol, quando na verdade era o tempo precioso para estar na companhia de sua esposa e de seus filhos. Perdem a construção de uma família feliz. Perdem momentos aprazíveis para correr atrás de amigos. Homens não cristãos vivem enfiados em botecos, desorientados, presos ao vício, preferindo a companhia de outros homens com um sentimento de fracasso e de frustração, sem qualquer realização significativa em suas vidas, porque fogem da responsabilidade que têm com a sua própria família. Defeito que os homens têm, se fingir de surdo quando percebem o problema dentro de casa. Buscam o ócio do sofá. Em algumas casas, o sofá tem até a parte amassada, que é o lugar onde o homem fica assistindo televisão e dorme depois do trabalho. O homem entra na caixa do nada, fica fugindo dos problemas como Adão fugiu de Deus. Se você fugir dos problemas, eles só vão se intensificar. Às vezes o pai percebe que está tendo problema com os filhos, tem problema com a esposa, e o homem é habilidoso nisso. Ele finge que nada aconteceu. Ele tenta ignorar os problemas e às vezes você percebe que as mulheres estão cansadas, desgastadas, porque os homens não querem assumir a responsabilidade. E não adianta esperar chegar o dia do aniversário de casamento ou do aniversário da esposa para que você dê flores ou chocolate. A medida do amor de um homem pela esposa não é a quantidade de presentes ou de palavras, mas sim os atos sacrificiais e a preocupação com sua felicidade e bem-estar. Nós, homens, devemos ter uma única preocupação. Essa preocupação não é com o nosso físico. Você pode frequentar academia, não tem problema. A nossa preocupação não é com a nossa aparência, você pode usar boas roupas. A nossa preocupação não é com o nosso estado emocional. Você pode ter o seu hobby, você pode gostar do seu futebol, do seu videogame, praticar o esporte que for, não há nenhum problema nisso. Mas a sua preocupação deve ser a felicidade e o bem-estar da sua esposa. Se você tem feito qualquer outra coisa em detrimento da felicidade e do bem-estar da sua esposa, você está construindo um casamento em cima de entulhos. Você nunca terá uma vida conjugal, um lar feliz. Mesmo que você diga assim, não, mas pastor, eu mergulhei no trabalho ou nos estudos e eu quero ter uma vida bem-sucedida e eu quero alcançar muitas coisas, eu quero ter sucesso na vida. Mas se você está fazendo isso em detrimento à felicidade da sua esposa, você está dando um passo à ruína. Paulo, então, acrescenta um elemento especial na sua advertência. Eu disse que a palavra dele era muito mais dura aos homens do que às mulheres. É que quando começa o versículo 18, tem homem que comemora, né? A mulher tem que ser submissa. Mas Paulo não é nada machista, não. Paulo, ele sabe da responsabilidade dos homens, e no verso 19, ele diz que o homem tem que amar a sua esposa, e o elemento que ele adiciona é, não a trateis com amargura.
Essa expressão no grego, irmãos, não é um adjetivo. Essa expressão aqui usada para amargura é um verbo, na verdade. Significa literalmente não amargurá-la. Não amargurar a esposa é não fazer com que ela fique com sentimentos que machuquem o seu coração. Tem homens que são torturadores emocionais. São maníacos emocionais. São verdadeiros psicopatas emocionais. Parece que tem prazer em ver o sofrimento emocional da esposa. Torturadores. O apóstolo Paulo, sob a inspiração divina, está nos proibindo de fazer isso. Que às vezes, no exercício de força, quando o homem está errado, o que é que eles fazem? Cala a boca. Chega, acabou o assunto. Não é assim? Homens estúpidos não resolvem problemas. Quando eles percebem que eles estão errados na argumentação, eles se impõem com força. Cala a boca. Não quero ouvir mais nenhum pio. Quantas mulheres são oprimidas, sofrem, vivem angustiadas, porque percebem na expressão física que se avançar mais um pouquinho, é capaz que tenha que acionar a Lei Maria da Penha. Quantos que precisam viver num ambiente onde a mulher recorre a medidas protetivas, porque são homens que submetem suas esposas à amargura, maltratando-as, não tendo como lado mais frágil, não protegendo, não amando sacrificialmente, mas sufocando, colocando cargas, colocando peso, colocando exigência, e o tempo todo dizendo: isso é culpa sua, é responsabilidade sua, educar os filhos é você, quem tem que trabalhar é você, por que você não pagou a conta, por que você não foi no mercado, por que você não fez isso, por que você não limpou a casa, por que você não faz aquilo que eu quero, por que você não é a melhor amante do mundo, por que você não é bonito, por que você não vai na academia, porque a mulher do fulano de tal. Irmão, chega! Nós, homens, precisamos entender que as mulheres têm um papel a desempenhar e que elas são tão vulneráveis quanto nós. Eu acho que uma das coisas mais horríveis que existe para uma mulher casada é saber que o seu marido anda admirando outras mulheres por causa da beleza estética. E pasmem, muitos homens gostam de subjugar suas esposas, dizendo assim: fulana de tal é mais bonita que você. Mas eles mesmos não se olham no espelho. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Nós precisamos entender que o processo que nós devemos nos submeter é um processo longo, doloroso, mas que vale a pena. Nós somos falhos. Nós, homens, pisamos literalmente na bola. Nós não cumprimos com as nossas responsabilidades, é por isso que a nossa casa sofre. E depois não adianta a gente falar assim que a culpa é da nossa esposa. Os homens são os líderes espirituais dentro de casa. É claro que mulheres cometem os seus erros, mulheres têm as suas dificuldades, embora muitas delas estejam completamente sobrecarregadas e atarefadas, e muitas vezes por culpa dos homens que não projetaram uma vida de qualidade, sobrecarregando suas esposas. Eu lembro que quando eu coloquei o meu nome para concorrer à presidência do presbitério, alguns pastores haviam solicitado que eu colocasse o meu nome. E eu disse para eles assim: há duas coisas que eu preciso fazer antes de tomar essa decisão. Primeiro, eu preciso orar a Deus. Eu preciso entender se essa é a vontade de Deus. Segundo, eu preciso ter a aprovação da minha esposa. Um pastor até brincou comigo e falou: nossa, precisa ter aprovação. Aprovação no sentido de que ela concorde com isso. Porque eu não posso me preocupar com a vida de outros se a vida do meu cônjuge não estiver bem dentro de casa. Porque eu sei que vai refletir nela. Porque eu sei que as minhas preocupações, o meu desgaste e tudo em que eu vou me envolver vai refletir na vida dela. E às vezes a gente não faz isso. Quantos homens encaram qualquer negócio, mergulham num tipo de trabalho, num tipo de atividade, fazem endividamento, esquecem que tem esposa? Quantos casamentos estão fragilizados porque o homem só vive no trabalho, ou porque não para em trabalho nenhum, ou porque fez conta demais, se endividou demais? Então nós precisamos planejar a nossa vida,
é o que ele vai dizer no verso 19. E não a trateis com amargura. Agora vejam, aquele que vive para agradar a Cristo e a sua família, constrói um casamento sólido e um lar espiritual. Se o seu objetivo de vida é agradar a Jesus, e lógico, a sua família, se você tem como prioridade agradar a sua família, não os seus amigos, não a sua empresa, não as pessoas que você admira, não uma competitividade, porque alguém que você decidiu competir, agora não, eu tenho que ser melhor do que o meu irmão, o meu cunhado, o meu primo, o meu tio, seja lá quem for, não. Mas se a sua preocupação for a sua família, você vai construir um casamento sólido e um lar espiritual. Algumas pessoas fogem dessa responsabilidade, porque sabem que esse tipo de lar, que essa construção de família, leva tempo e exige muita disciplina. As coisas não acontecem de uma hora para outra, os hábitos que são desenvolvidos no ambiente familiar, eles são desenvolvidos ao longo do tempo. Cada família tem hábitos diferentes, vocês já perceberam isso? Existem famílias que todos jantam antes de vir ao culto no domingo. Outros vão jantar depois do culto. Existem famílias que todos almoçam, ou pelo menos fazem uma refeição do dia, juntos, ali, sentados à mesa. Existem outras famílias que cada um come no seu horário, no seu tempo, seja onde for, não tem esse momento juntos. Eu fico muito feliz quando alguns irmãos, e já são vários que me disseram isso, e falam, pastor, eu uso a mensagem do culto doméstico e eu faço o culto em casa, lendo aquela mensagem, ouvindo aquele louvor e orando com a minha família. Mas eu sei que há muitas pessoas que nem abrem a mensagem. Não abrem. E o que acontece, irmãos? Nós temos filhos. Os filhos precisam estar num ambiente em que há espiritualidade. E nesse tipo de lar, é natural a criança crer em Cristo e ter o desejo de viver para Ele. Crianças que crescem no lar, onde a espiritualidade é cultivada, elas têm o desejo de servir a Cristo. Talvez você pense assim, mas pastor, eu fiz o meu melhor, mas os filhos adultos agora não querem ir à igreja. Eu ouvi uma mentoria semana passada que eu achei muito interessante. Alguns pais carregam esse peso, esse sentimento de culpa. Meu filho ficou adulto e não quer servir ao Senhor. Irmãos, nós temos que exercer a nossa responsabilidade enquanto eles estão debaixo dos nossos cuidados. Enquanto estiver na nossa casa, é a nossa lei. Quem manda na casa é o pai. Filhos não podem mandar em casa. Às vezes tem pai e mãe que estão sofrendo porque deram autoridade demais para filho. Em casa, os filhos estão sujeitos à vontade do pai e da mãe. Agora, se o pai e a mãe não têm diretriz nenhuma, onde não há lei, reina o caos. Pai não fala nada, mãe não fala nada, pode tudo, não tem horário para nada, é livre, solto à vontade, é natural que os filhos entrem nesse embalo. Mas também existem aqueles que crescem e se afastam do ideal de Deus. Nós vamos ver, por exemplo, Samuel. Samuel reinou durante 40 anos, o exercício sacerdotal, foi um juiz, foi um profeta. Ele se levanta diante da Assembleia e ele declara para a Assembleia dizendo assim, durante todos os anos do meu ministério, eu nunca fiz nada fora da direção de Deus. E o texto diz que não só o povo concordou, como reafirmou e disse, de fato, Samuel, você foi fiel a Deus. Mas os filhos de Samuel não foram. Então não significa necessariamente que filhos adultos, ao se afastarem dos caminhos do Senhor, a culpa seja dos pais. A culpa se torna dos pais, quando eles, quando podem, são omissos. Então se você tem filhos pequenos, invista na vida deles. Faça com que eles vejam em você que vale a pena servir a Jesus. Para que amanhã ou depois, se você tentar corrigi-los, eles não apontem o dedo dizendo assim, o senhor ou a senhora não é exemplo para mim. Vocês nunca foram firmes, vocês nunca se dedicaram diante do Senhor,
Nunca vi vocês orando, servindo a Deus, amando tanto a Deus assim. E é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o ambiente familiar. Eu falo isso como liderança de igreja e eu sei que é natural, às vezes, surgirem assuntos, e a gente está sempre falando de problemas da igreja, problemas de relacionamento, e os nossos filhos à volta da mesa, eles crescem tendo que conviver com isso, e dá-se a impressão que a igreja é um lugar de pessoas falsas, mentirosas, pessoas que na verdade se odeiam, que não gostam umas das outras, que vivem se mordendo e que estão ali como religiosos. E às vezes a gente acaba destruindo a espiritualidade dos nossos filhos. O segundo ponto, pais e filhos. E a palavra aqui é encorajamento e obediência. Versículo 20 e versículo 21. Guarde isso. Os filhos de crentes têm o direito de nascer em um lar cristão, onde são educados na disciplina e admoestação do Senhor. Assim como as esposas de homens crentes têm o direito de serem amadas e de não viverem amarguradas, os filhos de pais crentes têm o direito de nascer em um lar cristão. É por isso que nós apresentamos os nossos filhos quando eles nascem. Apresentar um filho não é uma cobertura espiritual. Apresentar um filho é um sinal de comprometimento. Nós estamos dizendo diante de uma igreja, eu estou assumindo o compromisso de ensinar o meu filho ou a minha filha os caminhos do Senhor. Por isso, no verso 20, a esses filhos que cresceram no ambiente cristão, Paulo vai dizer o seguinte: filhos, em tudo, obedecei a vossos pais. Essa palavra aqui está quase em desuso na nossa sociedade. Obediência. Filhos cristãos são obedientes aos pais. Filhos desobedientes são uma amargura dentro de casa. Filhos desobedientes entristecem seus pais. Filhos desobedientes, eles causam problemas aos pais. Problemas aos pais. Eu lembro que, quando eu trabalhava numa farmácia, nós fomos assaltados. E a polícia pegou o rapaz, e um dos funcionários da farmácia foi fazer o reconhecimento, e o nome do rapaz era Samuel. Quando falou o nome, eu brinquei e disse assim, só faltava ser crente. Ele disse assim, é crente. Era crente, né? Filhos de crente. Assaltou, a mão armada, filho de crente. Como que alguém que cresce no contexto da igreja, que ouve a palavra de Deus, sendo instruído pela palavra de Deus, com os pais que servem na igreja, se sentem atraídos pelo crime, pela luxúria, pela ostentação. John Starkey, um criminoso inglês extremamente violento, assassinou a esposa, foi condenado e executado. Durante o seu velório, o capelão do Exército da Salvação, vendo a multidão toda irada e revoltada, querendo a morte daquele homem, aliás, querendo o juízo sobre a vida daquele homem, ouviram as seguintes palavras: John Stark não teve uma mãe que orava. Isso foi impactante na Inglaterra porque um país fundamentado sobre valores cristãos. Quantas mães não oram pelos seus filhos? Quantas mães entregam seus filhos para o celular, para os streamings, para a escola, para a doutrinação? Nós estamos vivendo um tempo extremamente difícil. A estratégia de doutrinação tem sido cada vez maior. Tenho acompanhado as últimas notícias de pessoas que foram assistir o filme da Barbie e foi uma estratégia terrível. Porque pessoas, a minha faixa etária, de 40 anos, lembram dos desenhos da Barbie de forma nostálgica, com aqueles valores de sacrifício, de bondade. Pegaram os pais para levarem seus filhos para um filme progressista. Inclusive, recebi um vídeo de uma das irmãs da nossa igreja
em que o trecho era assim. A adolescente dizia para Barbie: por sua culpa, nós atrasamos o movimento feminista em pelo menos 50 anos, sua fascista. Doutrinação, manipulação, controle. Enquanto nós brincamos, enquanto nós descuidamos, eles estão levando a sério. Eles não estão com brincadeira. Existe uma intenção muito clara: nós vamos dominar os seus filhos. Os pais estão perdendo seus filhos. Filhos estão se tornando estranhos dentro de casa. Filhos estão se comportando como os pais nunca, jamais imaginariam. Filhos estão trazendo desgosto, porque os pais descuidaram enquanto estavam preocupados com posição social, com pagar as contas, enquanto deveriam ir à igreja quando podiam, à escola bíblica dominical. Nunca pegaram uma revista de adolescente, nunca pegaram uma revista de junior para ensinar os seus filhos o básico da fé cristã. E acham que quando eles ficarem adultos, por um passe de mágica, a mente deles vai se abrir, eles vão entender claramente o Evangelho. Não vão. Nós precisamos assumir essa responsabilidade. A falta de educação cristã faz com que filhos não criem problemas, mas que revelem os problemas da família. Quando a gente vê um filho tendo problema, a gente pensa assim: o filho está causando problema. Pode ser que ele esteja, na verdade, revelando problemas que já existem dentro de casa. Pais que não conseguem disciplinar os seus filhos, geralmente são pais que não disciplinam a si mesmos. Como que um homem que não ora vai conseguir falar para o filho orar? Como que um homem que não lê as Escrituras vai dizer: filho, você precisa ler? Ele não vai saber nem tirar as dúvidas do filho. Como que uma mulher que não tem o desejo de frequentar os cultos vai dizer: filho, você precisa ir para a igreja? Por isso nós precisamos ser exemplo. Paulo acrescenta um elemento que deve estar presente no coração dos filhos educados corretamente. Sabe o que vai acontecer? Seus filhos serão piedosos. Filho piedoso é a melhor coisa que existe. Filho piedoso é aquele filho que ama a Deus e que ele ama o pai e a mãe porque ele ama a Deus. E ele é fiel ao pai e à mãe porque ele ama a Deus. Ele respeita o pai e a mãe porque ele ama a Deus. Ele ajuda o pai e a mãe porque ele ama a Deus. Ele obedece o pai e a mãe porque ele ama a Deus. Vez ou outra eu vejo os olhos de pai e mãe brilhando e diz assim: o meu filho é uma bênção. Meu filho é uma bênção. Minha filha é impressionante. Qual pai e a mãe que não se realiza nas conquistas dos seus filhos? Quanta alegria existe no nosso coração. Saber que todo o trabalho, toda a dedicação foi feita, gerou um tipo de resultado. Eu lembro o dia que o Tino me mandou o vídeo dizendo: olha, a Mari vai estar na televisão falando sobre um determinado tema. E o meu áudio foi: que alegria. Eu fiquei feliz. Imagina ele como pai. Você olhar para os seus filhos e ver a conquista dos seus filhos. O meu pai, ele disse para mim assim: olha, eu só vou no médico se você for comigo, porque você tem uma paciência, o seu irmão mais velho não tem paciência, que o meu irmão não é crente, então ele uma vez foi na Unicamp, deixou o meu pai, estava demorando, ele foi beber e, enfim, meu pai acabou se enrolando tanto lá no meio daquela multidão de gente, e aquilo marcou muito meu pai. Falou assim: não, se eu tiver que ir no médico, eu vou com você, porque você sim é um homem sério, porque você tem compromisso, mas não é por causa do meu pai, é porque eu amo a Deus. Não é pelo que o meu pai faz, embora tudo que ele faz e fez por mim tem um grande significado, mas é por causa da minha piedade. Então, filhos que amam a Deus, eles não dão problema. Filhos que amam a Deus gostam de estudar. Você não precisa ficar o tempo todo dizendo assim: pelo amor de Deus, vai estudar. Ele pode até ter, ou ela, alguma dificuldade, mas ele vai ter força de vontade, vai ter disposição, porque vai entender o valor da disciplina. Veja o verso 20. Pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Filhos piedosos, eles sabem que o que eles fazem ao obedecer o pai e a mãe é algo que agrada a Deus.
Então não é porque o pai ou a mãe está impondo, está exigindo, não, tem que ser desse jeito, porque senão você vai apanhar, senão você vai ficar em castigo, senão eu vou tirar o seu celular. Não é essa a questão. Não é essa a questão. Essas coisas, elas são temporárias. Você não vai poder ficar a vida toda batendo no seu filho, você não vai ficar a vida toda colocando seu filho de castigo. Você pode colocar um menino de 10 anos de castigo, mas você não vai chegar para um homem de 25 anos, barbudo, e dizer assim, fica sentado aí nessa cadeira o dia inteiro aí. Ele vai falar assim, pai, que coisa ridícula. Você pode até dar um puxão no braço de um menino de 5, 6 anos, e senta aqui. Mas você não vai conseguir fazer isso num homem de 30 anos, puxar pelo braço, senta aqui, que a reação pode ser inesperada. É como a mãe que, ameaçando e batendo no filho, disse assim, você vai apanhar, e o filho então sobe num banquinho, olha nos olhos da mãe e diz assim, pode bater, mas o dia em que eu estiver desse tamanho, você não bate mais. Não é bater, não é a violência. Por isso ele vai dizer no verso 21, pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Essa é uma grande responsabilidade. O papel da esposa, o papel do marido, o exercício disciplinar dentro de casa, os filhos que obedecem os pais. E agora o apóstolo Paulo diz assim, pais, não irritem os vossos filhos. Embora o termo pais possa incluir pais e mães, conforme Hebreus capítulo 11, versículo 23, os pais aqui é do grego pater, que se refere aos que naqueles dias e contexto possuíam a maior responsabilidade pela instrução dos filhos, os progenitores masculinos. Mais uma vez, o apóstolo Paulo está dizendo aos homens, é você que tem que educar os seus filhos. A sociedade está sentindo a ausência dos homens. A igreja está sentindo a ausência dos homens. Eu digo isso, irmãos, com muito pesar no meu coração. As mulheres são muito mais participativas. Nós temos muito mais mulheres na igreja do que homens. O ministério de mulheres é muito mais forte do que o dos homens. Homem para se ajuntar só se tiver churrasco. As mulheres não. As mulheres elas oram. As mulheres elas compartilham a vida. Tem muito homem preguiçoso demais. Tem muito homem que colocou na cabeça esse padrão ímpio de que não, a minha única responsabilidade é trabalhar e pagar as contas. Não é. Na verdade, essa é uma questão até secundária. Porque se você fizer isso e não for uma referência de espiritualidade dentro da sua casa, você fracassou no exercício de masculinidade. A liderança do homem é o exercício de espiritualidade dentro de casa. Os homens têm que saber educar os seus filhos. Quem irrita os filhos são os homens. A mãe ainda sabe lidar, mas os homens são terríveis. É por isso que, tradicionalmente, o que acontece? Os homens eles se omitem quando as crianças estão começando naquela fase de bagunça, de desobediência, de aprontar, e a mãe fica, não faz isso, desce daí, larga disso. Aí o que elas fazem? Quando o seu pai chegar, você vai ver só. Porque na mente da criança, o pai é aquela figura de exercício de força e agressividade. Meu pai vai me arrebentar quando ele chegar. Meu pai vai bater em mim. E aí a criança fica com medo. Uma espécie de irritação. E aí você começa a bater na criança e você não sabe educar e você fica agredindo. E aí você percebe que o filho está assim, com aquela raiva. Você fala, fica quieto e pare de fazer careta. Mas aquele sentimento uma hora vai explodir. Uma hora ele vai revidar. E não é assim que o Senhor faz com a gente. O Senhor não te chamou de uma vida de pecado e você foi assim, eu não quero ir para a igreja. Você está aqui porque Deus transformou seu coração. É uma ação volitiva, você quer estar aqui. Ninguém é obrigado a estar aqui. Deus nos chama graciosamente. Por isso, olha que interessante essa frase. Frase de uma criança. Você teve tempo para me fazer, mas não tem tempo para me ouvir. Homens, ouçam seus filhos.
Sente com seus filhos, converse com eles. Pergunte para eles o que está acontecendo. Esses dias eu perguntei para a Joana de forma inesperada: você é feliz? Ela olhou para mim. Seja sincera. Às vezes a gente viaja, nós fomos lá para o Paraná, depois rodamos 1.500 quilômetros, você tem que ir para todo lugar, é encontro de casais. Nós fomos para Amparo, numa fazenda, ela ficou lá fora, brincando sozinha. Você é feliz? Você gosta disso? A gente precisa conversar com os nossos filhos. Eu tenho sido gentil com você? O que você acha do meu exemplo? Será que as coisas que eu estou fazendo, como eu estou falando dentro de casa, o que você vê em mim? Você gosta do jeito que eu trato sua mãe? Isso aqui é importante. As filhas vão procurar se espelhar no tratamento do pai com relação à mãe para que elas encontrem um marido. Pelo menos um padrão elas vão ter. Então o amor que eu tenho pela minha esposa e o quanto eu me devoto a ela e amo e respeito e quero estar com ela, deve ser um espelho para que a Joana, ao ver isso, ela procure um homem que seja assim também. Puxa, mas isso não é o ideal que eu vi dentro de casa. Assim também são os meninos. Eles, quando começam a namorar e eles começam a pensar e a planejar o casamento, eles se projetam no próprio pai. E eles dizem assim: o meu pai é um exemplo e eu preciso, eu não vou ficar trocando de namorado. Como aquela pessoa que chegou para o pastor, aquela irmã disse, e aquele marido que chegou para o pastor disseram assim: pastor, eu prefiro que o meu filho namore, separe, namore, separe, namore, separe, do que case e não dê certo. Às vezes a gente acha isso bonito. Na verdade, nós já estamos estimulando o divórcio. Cada namoro rompido é sinal de que não deveria ter começado e é sinal de que aquela criança já aprendeu o caminho do divórcio. Porque quando casar, se não der certo, quando vierem problemas, é só lembrar que largou várias vezes durante o namoro e é só largar no casamento também. Quando homens exercem seu papel, é natural a criança crer em Cristo e ter o desejo de viver para Ele. Então vai ampliar a relação familiar. E agora ele vai passar para a sociedade como um todo. Já estou terminando. Terceiro ponto, isso aqui é bem mais objetivo. Servos, senhores e servos. E a palavra aqui é honestidade e dedicação. Versículo 22 ao capítulo 4, versículo 1. O contexto dessa carta é interessante porque a escravidão era uma prática estabelecida no tempo de Paulo. Havia cerca de 6 milhões de escravos no Império Romano. Muitos deles, pessoas cultas e com grandes responsabilidades nas famílias da alta classe. Eu sei que quando você vê a palavra escravo, logo você pensa naquelas pessoas sem qualquer recurso, vivendo de uma forma bem terrível, sendo subjugada, sofrendo, humilhada. Mas os escravos ou servos naquela época era comum das famílias abastadas, da autarquia, de pessoas ricas e poderosas. Inclusive esses escravos eram pessoas cultas muitas vezes, não todos. E que tinham responsabilidade de ajudar na educação e na formação dos filhos que compunham aquela família. Era comum que os escravos fizessem isso. A grande pergunta é: por que a igreja da época não se opôs à escravidão? Você já pensou sobre isso? Por que Paulo escreveu que, olha só, o texto bíblico vai dizer, lá no versículo 23 do capítulo 3, ele vai dizer a esses servos o seguinte: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Por que o apóstolo Paulo, ele não diz assim: olha, se organizem e criem um movimento de revolução, cerrem o punho e declarem uma insurreição contra os seus senhores e lutem pela liberdade de vocês? Não, irmãos. Primeiro porque a igreja era minoritária e sem qualquer relevância política, seriam considerados como seita antigovernamental. Segundo porque o contexto era completamente diferente do nosso e a intenção aqui é que as mudanças aconteçam de dentro para fora. Então o Evangelho vai transformar. O Evangelho não acabou imediatamente com a escravidão, mas aos poucos ele foi mudando a relação entre senhores e servos. Lembra de Onésimo?
Olha o que Paulo faz ao escrever a carta e recomendá-la na mão do próprio servo ao seu Senhor, dizendo para amá-lo e respeitá-lo, porque ambos são servos de Deus. E é isso que nós precisamos compreender. Aí no versículo 24, eu poderia aplicar a todos aqueles que trabalham e também aos que são empregadores. Cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança, a Cristo o Senhor é que estais servindo. Seja o que for que você faz na vida, o seu trabalho, você é digno. Faça da melhor maneira possível. Talvez um dos maiores legados da Reforma Protestante foi mostrar que o chamado de Deus não é apenas na vida religiosa. No período medieval, a Igreja Católica trazia essa ideia de que o chamado estava contido apenas na igreja e apenas o padre é que tinha esse chamado religioso, esse chamado espiritual, essa vocação para servir a Deus com as suas funções. Mas qualquer profissão sendo exercida com dignidade, nas palavras de Lutero, é a máscara de Deus na sociedade. Ele dizia que Deus usava máscaras num bom padeiro, um bom dentista, um bom policial, um bom metalúrgico, um bom pedreiro, um bom engenheiro. Seja qual for a área que você trabalha, você está mostrando a graça comum de Deus. Eu vou concluir com essa frase de Lutero no seu Tratado sobre Boas Obras. Ele disse assim: são boas obras quando alguém trabalha no seu comércio, anda, ergue, come, bebe, dorme e faz todos os tipos de trabalho para a alimentação do seu próprio corpo ou para o bem-estar comum, e Deus com eles está satisfeito. Se você trabalha com dignidade, se você faz o melhor, atende os seus clientes, você está honrando a Deus com o seu trabalho. Se você presta serviço, faça da melhor maneira possível. Se você é mecânico e conserta o carro, toda vez que você pegar um serviço, não pense apenas no seu cliente, pense em como Deus será glorificado na sua habilidade de consertar aquele motor, na sua preocupação em fazer da melhor forma possível. O irmão Rafael trabalha com calha, fazendo sempre da melhor maneira possível, porque toda vez que alguém olhar aquele serviço, ele vai dizer assim: ali foi um homem que serve a Deus quem fez. Sempre. Eu sei que às vezes o nosso trabalho é cansativo, a pressão na empresa, a exigência do chefe, a cobrança, as metas para cumprir, mas faça o seu melhor. Talvez você não esteja feliz no seu trabalho. Isso não significa que Deus não está sendo glorificado. Nem sempre glorificar a Deus significa que nós vamos ficar felizes. Não confunda o seu bel prazer com a vontade de Deus. Às vezes o nosso coração quer descanso, quando deveremos orar. E quando devemos orar, nós temos que orar, mesmo que o nosso coração não queira orar. Nós precisamos aprender, se eu não me engano foi Jonathan Edwards que disse assim: quando você não estiver com vontade de orar, ore, 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 até que você tenha vontade de orar. Porque nem sempre, irmãos, glorificar a Deus significa que a gente vai ficar feliz, alegre, ou que a gente vai vibrar com aquilo, mas faça o seu melhor. Depois de termos recebido todas essas instruções, o que é que nós podemos tirar aqui de forma prática? Concluindo, irmãos, os relacionamentos diários devemos viver pelo poder e pela autoridade de Cristo. Tudo o que você for fazer na sua vida, no relacionamento com seu cônjuge, na educação dos seus filhos, no sustento da sua casa, no exercício da sua profissão, entre os seus amigos, faça na autoridade e no poder de Cristo. Saiba que Deus está sendo glorificado, é para o Senhor que vocês fazem. Segundo, quando Cristo é superior em nossa vida, amamos e nos sujeitamos uns aos outros. Vamos parar de reclamar. Vamos parar de dizer que a gente não consegue, que a culpa são das experiências que vivemos, que a culpa é do nosso cônjuge, que a culpa é do nosso patrão, que o problema está na igreja. O problema é o nosso pecado. O problema é que a gente não quer mudar. O problema é porque nós não estamos dispostos a mudar. O problema é porque a gente sabe que para mudar exige muito.
E a gente não quer fazer isso. O problema é que a gente acha que Deus é tolerante com o pecado. Às vezes a gente tem essa sensação. Eu vivo pecando e Deus não faz nada até hoje. Mas o juízo de Deus um dia chega. Terceiro, quando os membros da família são controlados pelo Espírito Santo, vivem uma vida de alegria, gratidão e submissão. O que garante a felicidade de uma família não é a sua condição econômica. Se você pensa assim, o dia que eu tiver dinheiro para a gente fazer boas viagens e morar numa boa casa, com bastante conforto, quando eu tiver aquele carrão, que os meus filhos se vestirem bem no colégio particular e eu vou viver todo mundo feliz e grato, não, esqueça isso. Onde não há comunhão com Deus, onde os membros da família não são cheios do Espírito Santo, não é possível viver uma vida de alegria, de gratidão e de submissão. É comum nessas casas o pai dizer assim, puxa, eu faço tudo, dou o melhor para vocês, vocês comem bem, tem TV a cabo, tem celular, mas que um inferno essa casa. Não acontece isso? Porque são pessoas que não são controladas pelo Espírito Santo. O cerne de todo problema familiar está no coração. O problema está aqui. Por isso que nós precisamos ser orientados pela palavra de Deus. O problema não é a minha esposa, o problema não é a minha filha, o problema não é a falta de dinheiro, o problema não é a doença, o problema não são as pessoas, o problema é meu coração. Ou Cristo habita no meu coração, ou os problemas vão me dominar. Portanto, eu gostaria de convidar você nessa noite, para que com a graça de Deus você se levante e construa uma família que glorifique ao Senhor. Amém?